Olá, seja bem-vindo a mais um podcast 15 minutos da Gazeta do Povo. Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas para as eleições de 2026. Eu sou Mariana Braga. E eu sou Frederico Juncker. Na Gazeta do Povo você encontra a matéria da Ana Carolina Curvelo. Lula perde para Bolsonaro e empata tecnicamente com Michele Tarcísio, segundo pesquisa. O ex-presidente Jair Bolsonaro venceria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva caso as eleições fossem hoje, segundo nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta terça-feira. A diferença entre os dois seria menos de 5%, sendo que Bolsonaro aparece com 37,2% e Lula com 32,8%. Ao concorrer no primeiro turno com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o petista ganha vantagem e aparece na frente conforme a pesquisa. Entre os possíveis candidatos para a disputa presidencial, o Paraná Pesquisas indicou ainda o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, além do governador do Pará, Helder Barbalho. Fred, como você analisa essa situação, né, o que deve ter pesado bastante aí para essas pesquisas que a gente tem visto agora? Mari, a gente vê aí um reflexo da queda de popularidade do presidente Lula captada nas últimas pesquisas de opinião realizadas pelos mais diversos institutos, Datafolha, Quest, IPEC, dentre outros. E essa pesquisa já reflete, então, o efeito, seja dessa percepção de uma piora do governo Lula em vários cenários. A gente tem, por exemplo, a questão da inflação, uma percepção aí das pessoas de que o preço dos alimentos está aumentando, e a própria, uma das pesquisas realizadas recentemente pelo Datafolha apontou que apenas 28% dos brasileiros identificaram uma melhora desde que o presidente Lula assumiu a presidência da República. Então você vê que mesmo dentro da base do presidente, não há por parte das pessoas uma percepção de que a situação social e econômica do país tenha melhorado desde que o presidente chegou à presidência. Mas não só isso também. A gente teve nesse ano aquela questão no início do ano, lá em janeiro, a crise do Pix, que refletiu muito na opinião pública relativamente à imagem do presidente, que inclusive, como reflexo daquele vídeo feito pelo Nicolas, naquele momento que atingiu mais de 300 milhões de visualizações, uma mudança no governo até do próprio secretário de comunicação, que era o deputado federal Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul, e houve alteração ali pelo Sidônio Palmeira, que havia participado da campanha do presidente Lula, numa tentativa aí de melhorar a comunicação do governo com o público, especialmente considerando a dificuldade do governo de se comunicar nas redes sociais. E esse reflexo, inclusive, pesquisas recentes apontam que os parlamentares, por exemplo, os mais populares nas redes sociais, são mais ligados à direita do espectro político. É o caso do Nicolas hoje, que tem o perfil tanto no Instagram, Facebook, nas mais diversas redes, com maior alcance hoje no Brasil. E o ex-presidente Jair Bolsonaro também sempre se encontrando ali nas primeiras posições, e os dois à frente do presidente Lula, que nós sabemos... Quando exerceu a presidência lá no primeiro e no segundo mandato, as redes sociais tinham um menor peso naquele momento. Hoje, a maior parte da população brasileira se utiliza de redes sociais, e essa dificuldade do governo de se comunicar com esses novos públicos. E, inclusive, o próprio secretário de comunicação atual do governo federal, o Sidônio Palmeira, foi muito criticado, pois, para tentar rebater um pouco aí das narrativas contra o governo, ele acabou convocando, por exemplo, um pronunciamento oficial pelos canais de TV, e houve uma crítica muito grande falando, olha, a nossa dificuldade maior é justamente de se comunicar pelas novas mídias, e pouco efeito surtirá um pronunciamento oficial do presidente pela televisão. Mas não só isso, mas também a questão recente hoje do escândalo do INSS, que acabou respingando muito na imagem do governo. Esse escândalo aí que veio a público em abril desse ano, por meio da operação da Polícia Federal sem desconto, que identificou ali o roubo do dinheiro dos aposentados e pensionistas, atingindo aí 9 milhões de brasileiros que foram, de alguma forma, lesados por esses descontos ilegais, e que, segundo pesquisa da Quest, identificou que 31% dos brasileiros identificam como culpado por esse escândalo o governo Lula. Então, você vê um cenário aí de uma série de fatos que vão, de alguma maneira, respingando na imagem do governo e já começam a se refletir
nessas pesquisas de opinião para as eleições de 2026. Eu destaco aqui que até a pesquisa da Quest apontou uma queda de popularidade do presidente Lula nos seus principais apoiadores, que são, por exemplo, o público, moradores do Nordeste. Ele perdeu 7 pontos percentuais de apoio no Nordeste. As mulheres, no público feminino, 6 pontos percentuais. Entre os jovens, 12 pontos percentuais e pessoas com renda até 2 salários mínimos, 4 pontos percentuais. Então você vê que mesmo dentro do público em que o presidente conta com maior apoio, já se reflete esses fatos negativos sobre a imagem do presidente e, por consequência, também essas pesquisas de opinião relativamente às eleições de 2026 já começam a refletir todo esse desgaste da imagem do presidente, né, especialmente nesses últimos 6 meses. Ótimo. Frederico, algo que a gente pode perceber também, ainda em relação às perspectivas para o ano que vem, é que a direita, tendo por enquanto, pelo menos, o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, vai testando nomes aí, né? Essas pesquisas ajudam a medir a força desses outros nomes. Mas fato é que a direita tem vários nomes. A esquerda, ao contrário, ainda deve contar com Lula e apenas Lula por enquanto. Pois é, Mari. Você vê que, de fato, a esquerda hoje não tem outras alternativas. O Lula é o candidato mais viável e com um nome mais forte. Nós teríamos, eventualmente, até o atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que concorreu na eleição de 2018, né? Acabou perdendo lá para o Bolsonaro, mas que, diante de tantos fatos, inclusive, a gente tivemos agora um dos reveses do governo foi na área econômica, com a questão da tentativa do governo de aumentar os impostos, né, de aumento do IOF, que levou, inclusive, na semana passada, o Congresso, a Câmara dos Deputados, a aprovar o requerimento de urgência para a votação de um decreto para diminuir esse aumento aí do IOF. Então, mesmo o Haddad, que seria uma alternativa ao Lula, você vê também a imagem dele sendo muito afetada por essa questão do aumento reiterado dos impostos. Já à direita, a gente vê que o nome do Bolsonaro continua sendo o nome mais forte, ele que é apontado por essa pesquisa aí, que ele ganharia do Lula tanto no primeiro quanto no segundo turnos, e mesmo dentro da margem de erro aí, ele ainda estaria em primeiro lugar contra o Lula. A própria Michele Bolsonaro, também um nome muito viável, que ganharia do Lula no eventual segundo turno, e o Tarcísio também despontando como nome mais forte, naturalmente porque é um nome que tem projeção nacional, ele que foi ministro da infraestrutura do governo Bolsonaro, é hoje governador do estado mais rico do país e do mais populoso, o estado de São Paulo, e então também se viabiliza. Você vê já os outros nomes mais à direita, como o Ratinho Júnior, governador do Paraná, o próprio Romeu Zema, de Minas Gerais, ou Ronaldo Caiado, de Goiás, não tem tanta força, segundo essas pesquisas, mas também não são conhecidos de grande parte do eleitorado e são de estados menores que não têm um colégio eleitoral tão assim grande e uma dificuldade de nacionalizar os nomes. Mas o que indica essas pesquisas, especialmente essa última do Paraná Pesquisa, deixa muito claro de que um governador, ou qualquer desses governadores, ou um candidato à direita, necessariamente terá de contar com o apoio do Bolsonaro, porque essas pesquisas mostram que o eleitorado aí ainda apoia fortemente o ex-presidente. E o que a gente percebe, até conversando com esses presidenciáveis, é essa tendência, como o próprio Romeu Zema, numa entrevista que eu fiz recentemente com o atual governador de Minas Gerais, para a coluna Entre Linhas da Gazeta do Povo, o que ele disse é que, por enquanto, o nome mais forte da direita é Jair Bolsonaro, mas, se não estiver elegível, ele considera vários nomes aí possíveis à direita que depois devem afunilar num segundo turno. Então, a gente vê essa postura comum entre os presidenciáveis de dizerem, a nossa opção número 1 é o ex-presidente Jair Bolsonaro, caso ele não esteja elegível, aí nos colocamos à disposição. E essa é a postura também do próprio Tarcísio, né? Ele diz que pretende continuar no governo e apoiando ele, que declaradamente é apoiador de Jair Bolsonaro já há muito tempo, né? Mas também traz essa ideia de que acredita na recuperação, né, dos direitos eleitorais de Jair Bolsonaro, mas que a gente sabe que provavelmente será uma das primeiras opções caso Bolsonaro continue inelegível, né? Com certeza, Maria. Você vê que a maior parte desses candidatos mais à direita do espectro político reconhecem
que o nome do Bolsonaro é o nome mais forte e que, independente do cenário, mantendo-se a inelegibilidade dele para a eleição do ano que vem, eles necessariamente necessitariam aí desse apoio do presidente Bolsonaro para conseguir mobilizar uma fatia muito grande do eleitorado. Que até um dos problemas hoje que o PT enfrenta nessa questão da opinião pública é o crescimento do segmento evangélico no Brasil. Segundo o próprio censo aí do IBGE, que foi divulgado no começo deste mês, relativamente aos dados coletados em 2022, hoje nós temos aproximadamente 26% dos brasileiros se identificando, declarando, né, que professam religiões evangélicas, e você vê aí que dentro desse segmento, aproximadamente 2/3 declaram apoio a candidatos mais à direita do espectro político. Então você vê, inclusive, a dificuldade aí do presidente Lula de dialogar com esse segmento da sociedade. Ainda um fator interessante, uma pesquisa realizada pelo Datafolha, essa semana, divulgada nesta semana, de que hoje, na população brasileira, 59% dos brasileiros preferem realizar o trabalho de forma autônoma. Então você vê, inclusive, uma defesa intransigente que o PT faz da CLT, uma incapacidade hoje do Partido dos Trabalhadores e do governo Lula de dialogar com segmentos da população brasileira que não se veem identificadas em pautas tradicionalmente defendidas pelo partido. Se a gente for pegar lá historicamente, quando o PT surge, ele tem 3 pilares de sustentação e bases sociais. O primeiro é o sindicalismo trabalhista ali, especialmente na região do ABC, o Lula que vem, né, do movimento sindical, e você vê que ao longo desse tempo, em mais de 40 anos, o Brasil passou por uma transformação, e esse número dessa pesquisa do Datafolha revela que hoje as pessoas preferem muito mais, em vez de ser seletistas, exercer seu trabalho de forma autônoma, e o partido não dialoga com esse segmento da sociedade. Tanto que nós lembramos que o governo quis regulamentar, por exemplo, os motoristas de aplicativo, e eles próprios se organizaram ali, fizeram manifestações contrárias a essa pretensão do governo. Da mesma forma, você tem a questão ali da própria, outra base de sustentação do PT, quando ele surge, a questão da teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base, o movimento progressista dentro da Igreja Católica, e a gente vê a Igreja Católica perdendo espaço no Brasil nos últimos anos, e esse último censo do IBGE deixa muito claro aí o crescimento contínuo dos evangélicos, e nós tivemos essa última pesquisa um crescimento de 5,6% dos evangélicos. Então, o que também mostra a dificuldade do Partido dos Trabalhadores e do próprio Lula de dialogar com esse segmento crescente da população brasileira. E, por fim, a própria questão que era o terceiro pilar ali do PT, quando da sua fundação, a questão da intelectualidade, especialmente da Universidade de São Paulo, né, e o domínio que eles têm sobre essa intelectualidade, professores universitários, que a gente vê que nessa economia 4.0 a influência das redes sociais e o quanto as ideias que circulavam, especialmente por esses filtros, assim, tanto da grande mídia, as universidades, editoras, hoje as ideias circulam por meio das redes sociais, e essa dificuldade do partido de disseminar as ideias por esses canais, e segundo rankings aí de popularidade de políticos, como a gente já falou aqui no começo do programa, a maior parte dos políticos mais populares nas redes hoje estão à direita do espectro político. O próprio José Dirceu, que é uma das figuras históricas do PT, deu uma entrevista na semana passada reconhecendo a incapacidade do Partido dos Trabalhadores hoje de dialogar tanto com o segmento evangélico, quanto nessa questão de dialogar com as pessoas empreendedoras que buscam aí, essa questão do desenvolvimento econômico por meio, né, de outras formas de realização do trabalho, que não aquela velha e tradicional forma do seletista. Então você vê dentro do próprio PT discussões internas que demonstram a incapacidade do partido hoje de se conectar com essas fatias cada vez maiores do eleitorado, e essa pesquisa reflete muito bem isso, Mari, já apontando um cenário difícil para o presidente Lula numa reeleição em 2026. Ótimo, Frederico. E algo importante que você falou é a questão da rejeição, né? Em 2022 a gente viu que o que mais pesou foi a rejeição. Nem todo mundo que votou no Lula queria votar no Lula, mas não queria votar no Bolsonaro, e às vezes até vice-versa. Isso pode estar se invertendo agora, especialmente com essas pesquisas que a gente vê, apontando 57% de desaprovação do governo Lula, ao contrário, né, da direita, que tem tido uma aprovação maior, né, uma rejeição menor. Com certeza, Maria. É até interessante você tocar nesse ponto, que o próprio José Dirceu disse justamente isso. Veja, o projeto vencedor em 2022
na eleição não foi o projeto pró-Lula, mas o contrário ao Bolsonaro. E mantendo-se essa desaprovação do Lula, que já várias pesquisas têm reiterado aí o mesmo número de 56% a 57% dos brasileiros rejeitando o governo Lula, pode ser que se repita esse cenário em 2026, independente do candidato ali opositor do Lula, o voto será contrário ao Lula e não necessariamente a favor desses demais candidatos, mas obviamente que isso pode levar à derrota do atual presidente. Ótimo, Frederico. Obrigada pelas análises. Amanhã tem mais 15 minutos. A gente espera vocês. Até lá.